Vamos ao nosso primeiro segmento de entrevista. Nós vamos conversar agora sobre as vendas no Dia das Crianças, o impacto que isso vai ter. A pesquisa aí da CDL Caxias do Sul, menos prejudicadas pelo coronavírus, as vendas menos prejudicadas pelo coronavírus. Vamos conversar agora com o gerente administrativo financeiro da CDL Caxias do Sul, Carlos Alberto Servieri. Seja muito bem-vindo aqui à Bitcom TV, Carlos. Bom dia. Bom dia Portela, bom dia aos demais aí, tudo bem? É um prazer novamente estar na Bitcom falando sobre a nossa pesquisa importante do Dia das Crianças. Muito importante porque ela já aponta que o impacto vai ser menor do que em outros momentos, ela vai ser menos prejudicada pela pandemia, Carlos. Sim, é verdade, Portela. A nossa pesquisa, então, que nós realizamos aí de 12 e 20 de setembro, aqui em Caxias, em vários locais, em vários locais, bairros da cidade, né, onde foram entrevistados aí 387 moradores, ela nos traz então esse número, esse indicador de que desde que nós entramos na pandemia de março, vai ser a pesquisa com certeza que terá o menos impacto em função do coronavírus. Por todo o cenário que tá se apresentando, que temos aí diminuição de mortes, diminuição de infectados, seguidas semanas, várias semanas aí com bandeira laranja, onde o comércio, no geral, então, ele flexibiliza mais, o próprio consumidor, ele fica menos apreensivo em sair de casa, em ir às compras. Então, o próprio humor, digamos assim, do consumidor, ele melhora bastante. E todos esses aspectos que eu relatei assim de forma breve, isso vai com certeza trazer um impacto menor, menos prejudicial, em que pese ainda ser negativo em relação a 2019, Portela. Mas dentro do cenário, vamos lá, positivo então. Claro, não, essa é uma excelente notícia, tendo em vista todo esse cenário que o senhor também traz. Participa conosco também aqui, direto de Farroupilha, o jornalista Leandro Adamati. Por favor, Adamati. Ótimo, quero cumprimentar então o doutor o Carlos também. E essa pesquisa, ela já espelha na vossa primeira análise também uma certa recuperação, uma retomada gradativa do consumo para o comércio em Caxias do Sul, Carlos? Bom dia, Leandro. Tudo bem contigo? Tudo bem. Sim, Leandro. Ela já nos traz, pelos resultados dessa pesquisa que nós realizamos, um cenário mais positivo, sim. Tá? Ele, que nem eu comentei antes, o impacto do Covid, dessa pandemia, ela vai refletir menor. O comércio ele está reagindo de uma maneira geral. Tu percebe que as pessoas estão se movimentando mais, mesmo, claro, né, com todas as precauções, todas as medidas de segurança que os protocolos aí do poder público nos exigem e cobram, e a CDL trabalha forte em relação aos nossos associados para que tenham todos os protocolos, álcool gel, máscara, aquele tapete para o calçado, enfim. Então, com certeza, Leandro, a economia está reagindo de uma forma lenta ainda, claro, isso nem podia ser diferente pelo impacto forte que tivemos, mas com certeza a economia está reagindo, está melhorando e nos parece que passamos o pior momento, Leandro. Nos parece que passamos o pior momento. Claro. Essa pesquisa também, ela traz uma ideia do ticket médio de consumo que as famílias deverão aplicar agora, investir ou gastar para o Dia das Crianças, e também uma sugestão dos artigos, dos produtos que estão na preferência para a compra? Sim, Leandro. A pesquisa nos apontou aqui um ticket médio de R$ 198. Isso é uma redução de R$ 30 em relação a 2019. Tá? Então tem uma queda aí, isso é explicável pela própria renda do consumidor, né? E a precaução, a dúvida se ele vai estar empregado ou não. Então isso remete a um ticket médio baixo em relação ao 2019, um pouco menor, R$ 30. Tá?
mas mesmo assim nos parece que pelo atual cenário econômico ele é bom ainda, não dá para reclamar. E em relação aos brinquedos, continuam sendo fortes, né? É o item mais procurado, em torno de 47%, e o segundo item é calçados, em torno de 37%. Então, se nós somarmos aí brinquedos e roupas e calçados, é o que mais está sendo procurado quando se pensa em presente para o Dia da Criança, Leandro. Claro, é bem verdade que não deverá ser aquele Dia das Crianças como foi no passado, em que o comércio também tinha um bom desempenho, mas em contrapartida vai ser talvez o melhor cenário possível dentro desse ano, dada a circunstância da própria pandemia, porque a gente sabe que ainda tem muitos consumidores que estão, como a gente diz na gíria popular, um pouco atrás do toco, um pouco em dúvidas sobre como será o cenário ali na frente. O comércio é o primeiro a sentir esse efeito, né, Carlos? É verdade. O comércio é o primeiro e normalmente é o último a reagir, né? O último a receber o retorno da economia quando ela volta a aquecer. Isso que tu falaste, Leandro, é verdade. Se nós olharmos aí as últimas duas datas, Dia das Mães e Dia dos Pais, aonde veio um número, por exemplo, Dia das Mães, então nós tivemos 59% dos entrevistados disseram que a pandemia ia afetar muito as suas compras. Dia dos Pais, 50%. E veja que nessa data do Dia da Criança, apenas 17% dos entrevistados alegaram que a pandemia afetará muito nas suas compras. Então, tivemos aí uma redução de 60 para 50 e para 17. Isso, com certeza, é reflexo da atual situação. Como eu comentei antes, várias bandeiras laranjas, a própria economia aquecendo, reagindo, o consumidor se sentindo mais tranquilo, mais confortável, mais seguro em sair de casa e ir para as compras, Leandro. Esse é o indicador bem forte que veio na nossa pesquisa. Até porque me parece que o próprio, só fazendo um parênteses, fugindo um pouquinho da pauta, o próprio setor lojista tem levado muito a sério todas as medidas sanitárias e todas as orientações preconizadas nos protocolos também para a prevenção à Covid-19. A gente tem visto praticamente todas as lojas, não dá para falar todas, mas enfim, tem o álcool gel na porta, tem o pessoal aferindo a temperatura corporal, tem aquele tapete sanitizante. Ou seja, os cuidados têm sido... O comércio talvez tenha sido um dos segmentos da economia que mais levou a sério nessa questão e mais se esmerou, né? Com certeza, Leandro. Isso é uma tecla aí que a CDL vem batendo. Nós, temos hoje em torno de 4.300 associados em Caxias do Sul, e nós viemos trabalhando muito forte desde o início da pandemia, para que o comerciante, o nosso associado, principalmente, que é onde nós atuamos diretamente, tomassem todos esses cuidados, como tu comentaste aí, álcool gel, aferição da temperatura, o próprio tapete aquele para o sapato. E eu vou citar um exemplo aqui do nosso prédio, aqui onde nós estamos localizados, o Palácio do Comércio. Nós, antes mesmo de ter uma exigência da aferição da temperatura, nós aqui adotamos, aqui no prédio da CDL, aqui no Palácio do Comércio, nas portarias, e considerando que isso no protocolo nem estava previsto. Então, nós, até como exemplo para o nosso associado, estamos fazendo até algo a mais do que o próprio decreto, as próprias medidas sanitárias exigiam, até para, além da precaução, como exemplo para os demais aí, comerciantes e para as demais entidades, enfim, para que também tomassem esses devidos cuidados. E é bem que a gente falasse, o comércio sempre, desde o início, sempre teve todo esse cuidado para preservar as vidas, né? Mantendo a economia, sempre trabalhando no intuito de que a economia, o comércio tinha que abrir, tinha que funcionar, mas com todas as medidas de segurança. Então, preservando vidas, mas principalmente também preservando os negócios. Os negócios, em que pese... Quando se fala em negócios, se remete a empregos. Então, é importante essas medidas todas para que a roda continue girando, Leandro. É bem nessa linha que tu comentaste. Está perfeito.
Ótimo, Portela. Com você aí em Caxias do Sul, depois que eu dei uma pequena fugidinha na pauta. Não, até aproveitando que para onde que ela foi, é muito importante essas informações e a presença do Carlos aqui, representando a CDL Caxias do Sul, porque há muita dúvida, Carlos, e esse também é o espaço para a gente conversar sobre essa situação. Nós estamos no 7º mês do impacto da pandemia aqui no Brasil, do impacto da pandemia aqui na nossa cidade. Eu presenciei comércios fechando nesse tempo, né? E eu gostaria de te ouvir como está essa sensibilidade da CDL também em relação aos associados. Qual é o panorama atual do comércio de Caxias do Sul, Carlos, com o impacto do coronavírus? Olha, Portela, falando pelo nosso associado, pelos 4.300 associados aproximadamente que nós temos hoje, nesse tempo todo, nós tivemos sim perdas de associados por fechamento de negócio, por redução de custos, enfim, várias questões econômicas e financeiras que impactaram. Por exemplo, o mês de julho, vamos voltar ao mês de julho, né? O comércio ficou 7 dias aberto só, então veja que isso impacta muito forte no faturamento, na receita do associado, do empresário, do comerciante. Isso impacta, com certeza impacta, mas nós, enquanto entidade, tomamos várias ações para dar condições para que o associado continuasse presente conosco. Por exemplo, prorrogamos a fatura da CDL, prorrogamos ela para 10 dias. O associado que nos procurou para negociar, para tratar da sua fatura, nós negociamos, parcelamos, jogamos para frente. Então, nós, enquanto entidade, a nossa perda de associações e de receita, ela foi bem abaixo daquilo que imaginávamos lá em março, quando se instalou essa pandemia e se criou um certo pânico geral, né, onde todo mundo achou que o mundo ia acabar em função da pandemia. Então, o nosso cenário hoje ele está bem positivo, ressaltando, né, em cima de um cenário econômico de dificuldade. Nós entendemos que nós, enquanto CDL, enquanto os nossos associados, estamos até numa posição boa, com dificuldade sim, mas sempre tratando o associado que nos procura, nós sempre tratamos ele individualmente, dando condições, renegociando, nunca deixamos o associado, e a nossa intenção nunca é que ele saia. A ideia nossa sempre é que ele permaneça associado na entidade, e por isso que nós damos essas condições todas, e esse trabalho tem dado resultado, e conforme eu comentei, os números eles estão dentro do atual cenário, da conjuntura, eles não estão tão ruins como se imaginava lá no início da pandemia, em março, Portela. Certo. E também como que o senhor avalia a questão do outro lado, do consumidor? Esse número de CPFs que nós temos negativados aqui em Caxias do Sul, o senhor viu que esse incremento que aconteceu nesse período, ele também acompanhou essa mesma tendência do comércio que foi impactado, mas não com a agressividade que a gente esperava? Eu entendo que sim, em que pese há muito emprego perdido. E com certeza, essas pessoas desempregadas, elas acabam diminuindo a renda, pelo menos por um tempo ainda, em relação a alguns benefícios, seguro-desemprego, entre outros, elas acabam diminuindo o seu poder aquisitivo e alguns até perdendo totalmente a renda. Então, isso impacta, claro, nos bancos de negativação. As pessoas acabam tendo dificuldade, deixando de pagar algumas contas, mas a CDL temos um banco sólido, forte, que é o SPC, e temos também um canal de negociação, que é o nosso balcão de negociação. Então, os consumidores têm nos procurado, as lojas, os nossos associados têm dado condições, têm parcelado, têm feito acordos, e isso é um trabalho constante da CDL, desde sempre, mas agora, no momento da pandemia, você tem uma atenção mais especial, mas com certeza a dificuldade do consumidor ela é latente, né, em relação à perda do poder aquisitivo, Portela. Isso reflete, claro. Certo.
Bom, para a gente ir encerrando aqui, Carlos, primeiro agradecer a tua presença aqui e estar falando com todos nós sobre essa questão que é o comércio e o comércio sólido, forte, mesmo com toda essa dificuldade que temos da pandemia, mas a nossa pauta principal aqui de hoje, que foi falar sobre as vendas do Dia das Crianças e essa projeção. O comércio na segunda-feira vai estar aberto aqui em Caxias? Inclusive tem um movimento aí da abertura dos shoppings, tá? Para esse final de semana. Então, eu agora não tenho certeza em relação ao decreto municipal, mas me parece que sim, vai ficar aberto o final de semana, sim, para atender o consumidor. Tá certo, então, Carlos. Muito obrigado, então, e seja sempre bem-vindo aqui à Bitcom TV. Nós que agradecemos por ter a oportunidade e agradecemos ao Leandro também, lá de Farroupilha, né? Agradecemos a oportunidade. Obrigado. A CDL está sempre à disposição e aberta aí para contribuir com o comércio caxiense, com informações e outros benefícios mais. Obrigado, Carlos Alberto Servieri, que é gerente administrativo financeiro da CDL Caxias do Sul, trazendo...